Bom, o nosso trabalho é o desaparecimento de peixes em Itacoatiara. O caso que o nosso grupo está estudando, ele pode estar relacionado com o medicamento proxalutamida. Em 2020, né, com o início da pandemia do coronavírus, esse medicamento, a proxalutamida, ela foi usada em pacientes em busca da melhora de casos da Covid. Só que não existiam estudos que comprovassem resultados benéficos com esse medicamento. O uso imprudente, né, desse medicamento, o aumento do uso desse medicamento levou 200 pessoas a óbito. E em meio desse escândalo, outro problema surgiu na cidade, né, de Manaus, que foi o desaparecimento de peixes em efluentes da região. E esse acontecimento a gente está analisando se ele pode ou não estar relacionado com o aumento do uso desse fármaco. A proxalutamida, né, ela é um bloqueador andrógeno, hormônios sexuais masculinos e de hormônios sexuais masculinos. Ela vem sendo testada para tratar câncer de próstata e de mama. Ela é um medicamento inibidor da via R e ela vem sendo desenvolvida recentemente. Aqui a gente vê alguns grupos funcionais, né, da proxalutamida. E tem um medicamento muito similar a ela, que é a enzalutamida. Ela é um fármaco da classe de antiandrógenos não esteroidais e ela é usada para o tratamento de câncer de próstata. A gente pode ver que elas têm alguns grupos funcionais parecidos, como amina, amida, tioamida, aleto de alquila e aleto de arila. Os únicos grupos funcionais que tem na proxalutamida, mas não tem na enzalutamida, é o éter e a benzonitrila. Bom, a gente tem que pensar, né, também no percurso que esse medicamento tem. Após a gente administrar qualquer medicamento, seja por via oral, dérmica ou parental, o nosso organismo ele metaboliza esse medicamento e excreta ou pela urina ou pelas fezes. Em consequência, né, esse medicamento, ele, querendo ou não, vai parar em tratamento de esgoto. E eles podem ser degradados ou não, né, podem resistir ao processo de tratamento de esgoto. Outro tipo de contaminação ambiental são os resíduos provenientes das indústrias farmacêuticas, que contaminam as águas do subsolo, enfim, de aterros. Ainda que a urina, as fezes ou esses resíduos que vêm das indústrias farmacêuticas e chegam no nosso ambiente, eles tenham concentrações muito baixas, eles podem sim promover alteração no sistema endócrino de animais aquáticos. E um exemplo que a gente tem de alteração no organismo desses peixes invertebrados é o anticoncepcional. Um professor da Unicamp, ele percebeu que o anticoncepcional ele tem efeito direto nas glândulas sexuais dos animais. E dependendo da quantidade de substância, os machos eles podem ter modificações que vão desde perder o interesse nas fêmeas até a mudança do sistema reprodutor, com a produção de ovos. E esses efeitos esses efeitos desencadeados pelos hormônios sexuais sobre os peixes, eles podem ser alterações nas taxas de fecundidade, fertilização, inibição do desenvolvimento dos órgãos, até mesmo uma reversão sexual no peixe. Então a gente percebe, né, que o percurso do medicamento ele está diretamente ligado com outras espécies e que não tem um planejamento, né, para isso. Ocorre uma interferência muito grande em outros ecossistemas que são muito importantes para a nossa vida, né? O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ele é responsável por regulamentar a concentração de fármacos em efluentes
ou corpos hídricos no Brasil. Só que atualmente não existe um limite para o despejo de contaminantes. E outro problema muito grande no nosso país é que o sistema de tratamento, ele só é 38% do nosso sistema de tratamento é tratado. Então, além do nosso sistema falhar por alguns, nosso sistema de tratamento, né, de esgoto falhar porque alguns fármacos serem mais resistentes ao processo de tratamento, muitas regiões do nosso país não possuem acesso a esse serviço essencial, né? Só 38% tem sistema de tratamento. Então, a gente vê que falta planejamento e isso prejudica tanto a saúde pública como o nosso meio ambiente. Além da contaminação do rio por fármacos, como a proxalutamida, o rio Amazonas tem sido contaminado por outras espécies de poluentes, tais como os microplásticos, agrotóxicos e metais pesados, que são denominados de poluição invisível. Isso ocorre por causa do crescimento das cidades, as suas atividades industriais e também pela falta de saneamento básico. Foram coletadas amostras de água desse rio e de seus afluentes e realizadas pesquisas que detectaram a presença desses contaminantes que afetam a biodiversidade aquática. A cidade de Itacoatiara é um polo pecuário e, por consequência, pode ocorrer a contaminação das águas por agrotóxicos que são muito utilizados na agricultura e na pecuária local. A atividade agropecuária é também responsável pela entrada de compostos farmacêuticos no meio aquático, nomeadamente por via de uso de produtos veterinários em grandes quantidades, entre eles os antibióticos e fatores de crescimento animal. A prática da aquacultura também é considerada uma fonte de poluição, porque se utilizam nela anti-infecciosos e anestésicos que são lançados diretamente na água sem que se tenha feito um tratamento antes. Outro fator também são os agrotóxicos, que são utilizados nas plantações. Eles são capazes de escoar pelo solo até atingirem os fluxos de água ou penetram também no solo e atingem os lençóis freáticos. E quando esses defensivos agrícolas encontram os rios e lagos, as espécies aquáticas acabam sendo expostas a esse contaminante e assim pode resultar na morte dos peixes. Quando a proxalutamida entra em contato com o ambiente aquático, ela é capaz de contaminar os organismos ali presentes e afetar o seu sistema reprodutivo, fazendo com que os peixes machos passem a apresentar características femininas e isso torna eles incapazes de realizarem a reprodução. Para verificar uma possível contaminação desses peixes nessa cidade, pode ser empregada como método analítico cromatográfico a cromatografia líquida de alta eficiência, que possui como abreviatura HPLC, analisando amostras biológicas dos peixes presentes nesse rio, como mostrado aqui, o preparo da amostra. O tecido do peixe é cortado em pequenos pedaços de 0,2 gramas e ele vai ser misturado em 2 ml de água ultrapura. Então, é adicionado em um homogeneizador de tecidos de alta velocidade para que se adquira um homogeneizado de 0,1 gramas por mililitro. Após isso, será separada uma amostra de 50 microlitros desse homogeneizado de tecido de peixe e nele será adicionada 500 microlitros de acetonitrilo, contendo tansulosina, para precipitar essa proteína. Depois disso, a amostra é misturada, centrifugada, e o sobrenadante formado é passado para frascos de amostrador automático, e então uma pequena alíquota de 5 microlitros é adicionada no cromatógrafo para análise. Essa proxalutamida precisa ser previamente preparada antes de ser utilizada, e ela é preparada em metanol em concentração de 1 miligrama por mililitro. Após essa amostra ter sido adicionada no HPLC, ocorre a separação cromatográfica, que é realizada em uma coluna C8, e para eluição em gradiente se utiliza um modo de ionização por eletrospray de íons positivos, usando um espectrômetro de massa triplo quadrupolo. E ele é monitorado em modo de monitoramento de reação múltipla, MRM. Existem também algumas condições para que essa MS ocorra de uma forma correta, que são
as unidades arbitrárias para as pressões de gás, a tensão SI, a temperatura da fonte, e também a voltagem, para que ocorra o desagrupamento e a colisão. Ocorre, depois disso, a divisão em fase estacionária e fase móvel, e assim são analisados e identificados os tempos de retenção das substâncias através do detector de espectrometria de massas, que geram picos cromatográficos e, portanto, é possível identificar e quantificar as substâncias presentes na amostra. Métodos de validação usados no nosso trabalho foram estabelecidos e validados de acordo com as diretrizes padrões usados para a validação de métodos em muitos estudos publicados para confirmar a especificidade, linearidade, exatidão e precisão, recuperação e efeito de matriz em métodos bioanalíticos. Bom, a especificidade deste método foi avaliada comparando com os cromatogramas de monitoramento de reação selecionada dos tecidos dos peixes e amostras de tecido coletada dos peixes após a administração da proxalutamida. Já a linearidade variou de 2 a 2.000 ng para tecidos, considerando a razão da área do pico EDA da proxalutamida como variável dependente e a concentração de proxalutamida como variável independente, foi realizada uma operação de regressão pelo método dos mínimos quadrados para obter a equação da regressão linear da proxalutamida em tecido dos peixes. Foi usado um método LCMS-MS, confiável e estável para a detecção quantitativa da proxalutamida. A precisão e a exatidão foram avaliadas preparando e analisando as amostras de CQ de 3 concentrações diferentes preparadas com a pele dos peixes. A aquária foi expressa pelo ER do valor médio das medidas e deve estar dentro de mais ou menos 15% do valor real. A precisão intradia foi avaliada para a pele dos peixes no mesmo dia, e a precisão interdia foi avaliada em 3 dias consecutivos. A precisão foi determinada pelo CV e RSD, que devem estar também dentro de 15%. No método analítico validado neste estudo, o limite de detecção da proxalutamida foi de 50 pg/ml na relação sinal-ruído de 3:1, e o limite de quantificação foi de 200 pg/ml em uma relação de 10:1. No entanto, esses estudos pré-clínicos dos animais mostraram que o nível de exposição à droga estava em nanogramas ou microgramas. Usamos um método de precipitação de proteína simples e rápida em uma etapa para processar as amostras biológicas e definir o LLOQ da proxalutamida na matriz biológica de 2 ng/ml, aumentando a quantidade de precipitante adicionado. Bom, é bem importante ressaltar que a proxalutamida se distribui pelos tecidos dos peixes, sendo que ao analisar a concentração do fármaco, ele foi predominantemente encontrado em partes como o fígado e o tecido adiposo, e em contrapartida houve um alcance menor no cérebro. Sendo assim, a gente pode concluir com o trabalho que o desaparecimento dos peixes na cidade de Itacoatiara pode estar relacionado, sim, à contaminação desses seres aquáticos pelo medicamento proxalutamida. Essa conclusão pode ser feita através do método de cromatografia líquida de alta eficiência e utilizando a espectrometria de massa em tandem, que é a MS-MS, como um detector. Essa combinação é amplamente utilizada na identificação e quantificação de produtos farmacêuticos em amostras biológicas e ambientais, pois a cromatografia possui alta especificidade e sensibilidade para detectar a presença de várias classes de medicamento. Bom, essa foi a conclusão do nosso trabalho.